salve! Sejam todos bem-vindos ao canal do professor Alex Nina, administrador, geólogo, especialista em gestão de contabilidade e finanças empresariais, mestre em gestão de recursos naturais e doutorando em desenvolvimento sustentável. E hoje nós vamos falar de clientes sustentáveis. A análise do mercado consumidor é um dos pontos mais importantes para qualquer empresa. No caso do mercado verde ou segmento de mercado verde, é fundamental compreender se a demanda por produtos e serviços sustentáveis é imediata ou de lento crescimento. Então, vamos pegar um exemplo que nós já demos numa aula anterior. Você tem duas situações, que você está numa região onde 40% dos clientes são sustentáveis, na primeira situação, e na segunda, uma região onde 5% dos clientes são sustentáveis. Se você é uma empresa verde e não tem concorrência, numa situação hipotética, a demanda por produtos sustentáveis ela é imediata. Se você é uma empresa tradicional, melhor dizendo, e quer dar uma empreitada verde, então a estratégia que você vai utilizar é a reengenharia, ou seja, uma mudança abrupta nos processos produtivos da empresa para que ela passe a produzir produtos sustentáveis e atender essa demanda aí de 40% dos clientes que não é atendida. Então, é uma demanda imediata. Você coloca o produto no mercado e rapidamente os clientes vão querer comprá-lo. A reengenharia, para quem não sabe, é uma técnica parecida com o que foi feita no filme Monstros S.A., o primeiro filme, em que você tinha uma empresa que produzia energia a partir do susto que os monstros davam na criança. E a empresa percebeu que fazer as crianças agir proporcionava uma maior geração de energia. Então, ela mudou o seu processo produtivo. E na segunda situação, se você pretende atender uma região onde apenas 5% dos clientes são sustentáveis, é uma demanda que ela vai sim tender a crescer, pois a sustentabilidade é uma tendência global, mas você não precisa praticar uma reengenharia, mudar todo o seu processo produtivo, afinal, você pode produzir a mais do que o mercado demanda. Então, como esse mercado vai crescer, o ideal é que você implemente melhoria contínua e você vai melhorando à medida que o mercado cresça. Então, essa é a ideia de melhoria contínua, é uma melhoria gradual dos processos produtivos, no caso aqui, para atender o mercado sustentável. O cliente é a origem da motivação das empresas em oferecer um produto ou serviço. Se não houvessem pessoas dispostas a comprar um produto ou um serviço, as empresas simplesmente não existiriam. Essa é a ideia básica. Tipos de clientes. Cliente é um termo genérico, utilizado para todos aqueles que possuem relação com os produtos e serviços oferecidos pela empresa, no sentido ajusante da cadeia produtiva. Então, aqui, novamente, um modelo na cadeia de demanda ou cadeia produtiva. Se você é a empresa fabricante, seus clientes são distribuidores, o lojista e o consumidor final. Então, tudo que está a jusante. Se você é a lojista, então seu cliente final é o próprio consumidor. Então, cliente é tudo que está a jusante da cadeia produtiva. Existem, no mínimo, 3 categorias de cliente. Você tem o usuário, aquele que faz o uso do produto. Exemplo, se comprarmos um brinquedo para um bebê de 6 meses, o bebê é o usuário. Você tem o comprador, que é aquele que efetua a transação de forma monetizada. Exemplo, o dinheiro usado para a compra do brinquedo veio dos pais do bebê. E você tem o consumidor, aquele que escolhe o produto ou o serviço. Então, o brinquedo foi escolhido pela irmã mais velha do bebê, no exemplo dado. Então,
é importante você saber quem de fato está decidindo a compra do seu produto ou não. Aqui nós estamos falando de clientes finais, para deixar bem claro. Nós estamos falando desse que está aqui como consumidor, mas o termo mais genérico é cliente. É importante você saber quem de fato decide para a sua estratégia de marketing. Vou dar o exemplo de um curso online de dieta. Isso aconteceu de fato. Não sei dizer qual foi o curso, mas certo produtor de curso online oferecia curso do gênero de dieta rápida, em pouco tempo. E aí se pensava que o público-alvo, claro, eram pessoas que obesas, né, que queriam emagrecer. E aí todo o marketing foi voltado para esse tipo de pessoa. Porém, o curso não estava tendo resultado, não estava ganhando clientes. E aí percebeu que quem de fato comprava o curso eram pessoas que já tinham hábitos saudáveis em termos alimentares, mas que tinham familiares que não tinham hábitos saudáveis. Então essas pessoas compravam para os seus familiares. Por exemplo, uma filha comprar o curso para o seu pai, no caso a Lisa Simpson comprar para o Homer Simpson, imaginando que ela já cresceu, tá bom? Já tem um poder aquisitivo maior e ela está preocupada com a saúde do pai. Quando você determina quem de fato decide a compra ou quem influencia, você faz uma estratégia de marketing melhor. E quando o curso percebeu que seu consumidor, olha, quem escolhe o produto e comprador, de fato, não eram pessoas obesas, e sim pessoas que já eram saudáveis, a estratégia de marketing mudou e o curso começou a vender mais. Comportamento dos clientes. Então, nessa figura, você tem um cliente que ele tem várias escolhas. O estudo do comportamento do cliente vai adentrar nos fatores que influenciam as escolhas que o cliente toma. Comportamento dos clientes constitui no processo de tomada de decisão das pessoas, dos clientes. Para ter a escolha é necessário que haja um leque disponível de produtos. Então ninguém pode escolher se não tiver várias alternativas. Se tiver apenas uma, não é uma escolha, é uma obrigação você seguir. O estudo de mercado se baseia em métodos estatísticos de previsão do comportamento do cliente. Mesmo não sendo perfeitos, tendem a ser melhores do que achismos ou métodos de tentativa ou erro. Estudos estatísticos populacionais, por exemplo, clientes de baixa renda tendem a preferir produtos a um custo menor, enquanto clientes de alta renda tendem a preferir produtos com um valor maior, né? Um valor no sentido do termo empresarial, de valor, é um sentido mais subjetivo. Não estou falando isso por um viés de preconceito meu, mas sim por um viés de dados estatísticos que mostram que, de fato, as empresas que competem por custo têm a base de seus clientes formados por pessoas de baixa renda. O ponto de partida para estabelecer o marketing da empresa ou produto é analisar as necessidades e os desejos do cliente e, posteriormente, criar condições para satisfazê-los. Então, uma cena clássica do filme do Lobo de Wall Street, o Leonardo DiCaprio, que é o ator principal, logo no início do filme, ele está formando aí seu grupo de pessoas que vão atuar na empresa na corretora que ele está fundando. Ele pergunta a um deles: me vende essa caneta? E então o amigo dele responde: escreve seu nome naquele guardanapo ali. E ele volta aí a resposta: eu não tenho como escrever. Então esse amigo dele oferece a caneta. E claro, se a caneta virou então uma necessidade diante aqui desse desafio, ele escreveu o nome. Então essa ideia é você pensar no que é a necessidade do cliente no momento, ou do que é o desejo dele no momento. Antigamente, as empresas se baseavam na produção e não havia uma análise de mercado. As empresas competiam por custo.
pois se tinha a ideia de que o preço era a variável mais importante no processo de escolha do cliente. Antigamente, estamos falando do início do século XX ou final do século XIX, na era do Fordismo, do Taylorismo e da chamada administração científica. Por que se competia por preço? Se a ideia era que quanto mais você produzia, menor era o preço unitário dos seus produtos e mais as pessoas compravam. Então, as empresas que produziam larga escala, como a Ford, seriam as empresas que teriam sucesso. E naquela época, de fato, isso aconteceu. Mas a partir da segunda metade do século XX, isso começou a mudar, em virtude do aumento da concorrência e da heterogeneidade do cliente. Então, empresas como a Toyota vieram com um design mais customizado, mais personalizado dos automóveis e aí começaram a competir com empresas como a GM e a Ford, justamente por essa ideia do cliente querer algo mais personalizado e você tem aí um mercado consumidor mais heterogêneo. Além disso, hoje em dia o cliente tem mais acesso à informação e é mais conscientizado. Então não basta ser um produto também que seja personalizado, mas a empresa precisa ter responsabilidade socioambiental, pois o cliente pode não comprar de uma empresa se ela não seguir essas práticas ambientais, ou não ser ética, ou estiver envolvido em alguma polêmica do qual o consumidor não concorda com a atitude da empresa. Consumo sustentável. O consumo sustentável ocorre quando o cliente utiliza a variável responsabilidade socioambiental nas suas escolhas de consumo. Este cliente tem a convicção de consumir produtos que minimamente agridem o meio ambiente e estabelece uma relação de confiança e compra, claro, com as empresas que agem de forma ambientalmente responsável. O cliente não olha apenas para o produto ecologicamente correto, mas também para a conduta socioambiental da empresa. É um cliente que ele investiga mais a empresa em termos de suas ações na sociedade, seu tratamento com fornecedores, entre outras coisas. Fatores que indicam falta de responsabilidade das empresas, conduta antiética de seus dirigentes, produtos que não oferecem segurança, produtos que não atendem à legislação, serviços prestados de forma indevida ou ilegal, propaganda enganosa, emprego de mão de obra infantil ou sem cumprimento das leis trabalhistas, sonegação fiscal, falta de transparência e descaso com o meio ambiente. E aí, tá gostando dessa aula? Então se inscreva agora no canal, dê o like e compartilhe. Como se comporta o cliente sustentável? Embora o comportamento do cliente seja materializado em um ato, por exemplo, a escolha de um produto sustentável, por trás desse ato existe toda uma história de vida. Antes de ser um cliente ambientalmente correto, o cliente é uma pessoa ambientalmente correta. O comportamento ambiental pode ser compreendido a partir de 3 dimensões: formação do perfil ambiental, influências externas e processo decisório. Então, a compra e venda de um produto, ela não é apenas um ato, ela sim algo que é historicamente construída pelo cliente. Formação do perfil ambiental envolve as seguintes etapas: percepção, memória, atitude e personalidade. A percepção ambiental é o momento em que o cliente toma consciência da questão ambiental, desenvolvendo emoções e sentimentos sobre o tema, que podem ser favoráveis ou desfavoráveis. Então, aquele momento que o cliente tem um insight sobre a questão ambiental ou que começa a pesquisar sobre ela e se interessar por ela. Geralmente é algo favorável, mas pode ser também algo desfavorável. Afinal, hoje já existem bastante correntes que criticam todo o ambientalismo e tudo mais. Memória ambiental.
As emoções desenvolvidas pelo cliente são guardadas em sua memória ambiental, onde ele poderá buscar a qualquer momento. Então, na primeira fase, o cliente tem essa percepção ambiental e começa a ter emoções. E essas emoções são guardadas na memória. Atitude ambiental. Uso da memória para a tomada de decisões ambientalmente corretas. Então, essas decisões não vão ser baseadas do nada, são baseadas na memória e nas emoções das pessoas. Exemplo, desastres naturais ou ambientais podem provocar mudanças de hábitos. Um termo schumpeteriano chamado de destruição criativa é muito utilizado no mercado financeiro, mas também pode ser utilizado na literatura de desastres naturais. Então, aconteceu em São Paulo, quando ocorreu a seca em 2014, a população paulista ela tinha o hábito de consumir bastante água, no consumo per capita de água maior do que a média do Brasil. Durante o momento de seca, os paulistas mudaram seu hábito de consumo e começaram a consumir menos água. E foi um momento difícil para a população de São Paulo, mas ficou registrado na memória. E aí eles mudaram a atitude em relação ao meio ambiente, mesmo depois de anos, aqui no caso 4 anos dessa reportagem, o consumo de água de São Paulo nunca mais voltou ao nível que era antes. Portanto, as pessoas adquiriram novos hábitos de consumo mediante aí uma situação catastrófica que aconteceu e que ficou registrado na memória dos moradores. Será que necessariamente precisamos passar por grandes catástrofes para tomar uma atitude ambientalmente correta? Alguns pensadores acreditam que sim. Porém, a gente tem que lembrar que o homem é um animal inteligente. Então ele é capaz de aprender com os erros dos outros. Só que a inteligência do ser humano que diferencia dos outros animais não é a individual, não é a inteligência de caras como o Albert Einstein, mas sim a coletiva. Só tem uma palestra do Pedro Calabres, que eu gosto muito, que fala sobre essa questão, que dá esse exemplo. Então, um cara como Albert Einstein, com um QI de 170, super inteligente, ele não sobreviveria na savana africana, mesmo que ele tivesse o melhor livro do mundo, ele sozinho. Mas sim, 10 caras com inteligência mediana, entre 90 e 100 pontos de QI, eles conseguiam matar o mamute e alimentar toda a tribo. Então, a inteligência humana é uma inteligência coletiva. Então, isso implica que nossa espécie não aprende só com os erros próprios, mas também com os erros dos outros. Afinal, a gente pensa coletivamente. Inclusive, as sociedades que tiveram maior troca de ideias e informações com outros povos foram aquelas que mais se desenvolveram. Os continentes em que mais povos surgiram foram aqueles que mais se desenvolveram historicamente. Por fim, a personalidade ambiental, quando o conjunto de atitudes do consumidor já é ambientalmente correta e constante no seu dia a dia. Então, a questão ambiental passa a ser uma questão diária, uma questão de hábito da pessoa. Pode ser um defensor aberto da causa ambiental. Ele não só pratica no seu dia a dia, mas também ele faz campanha para que as outras pessoas sejam ambientalmente corretas. E aqui o exemplo da Greta, que foi eleita a personalidade do ano aí em 2019. Então, uma personalidade ambiental. Influências externas. São os fatores externos que interferem em todas as etapas da formação do perfil ambiental, tal como a cultura, o status social, a família, os fatores demográficos, os grupos de referência. É claro, se você nasce numa família que já tem uma cultura ambientalista, é provável que você se torne também um ambientalista. Isso vai ser passado de pai, mãe, para filho e filhas. Do contrário, se você nasce numa família que não tem esse hábito
de ser ambientalmente correta, é mais difícil de você adquirir esse perfil ambiental. Processo decisório, a última etapa da análise do comportamento ambiental dos clientes. Considera as seguintes etapas: com reconhecimento do problema, busca de informações, tomada de decisão, experiências de compra, fatores situacionais e estímulos de marketing. Reconhecimento do problema. O problema é definido como algo que precisa ser resolvido para satisfazer alguma necessidade do cliente. Um cliente sustentável que trabalha com a confecção e entrega impressa de relatório precisa de folhas de papel A4 para sobreviver. Ele pode até ser contra o uso de papel para imprimir relatórios, preferir relatórios digitais, mas se isso é uma norma da empresa a qual ele presta consultoria ou ele trabalha, ele vai precisar sim imprimir um relatório, pois isso é o ganha-pão dele. Então, como eu falei, o atributo ambiental não é o único que define o processo de decisão de consumo de um cliente. Só que ele é um cliente sustentável, então ele não vai comprar qualquer folha de papel, ele vai buscar informações. Existem papéis ecologicamente corretos, acessíveis a essa pessoa, a esse cliente? Estes papéis possuem certificações confiáveis, certificações ambientais confiáveis? A empresa que está vendendo esse papel se envolveu recentemente em algum escândalo do ponto de vista ético? Se essas perguntas, se a resposta delas forem favoráveis ao produto que está sendo ofertado, um papel sustentável, certificado, de uma empresa que é ética, então provavelmente ele vai comprar esse papel. Mas a tomada de decisão ela vai depender de outros fatores também. Então, comprar ou não um produto verde envolve outras características como a funcionalidade e o preço. Considerando o exemplo anterior, se existe um papel ecologicamente correto, acessível, com certificação confiável, mesmo assim pode existir outro questionamento. Existe uma diferença de preço entre este papel ambientalmente correto e um convencional? Se for o mesmo preço ou o papel sustentável for mais barato, o cliente certamente comprará ele, o papel sustentável. Se o papel convencional for mais barato, pode ser que o cliente o escolha, se for um cliente que dê preferência ao preço. Mas nós estamos falando de um consumidor sustentável, provavelmente teria que ser muito mais barato para ele comprar esse papel convencional. Não é uma diferença mínima de preço, teria que ser uma diferença considerável, aí sim ele poderia escolher sim o papel convencional. Afinal de contas, o preço ele nunca vai deixar de ser uma variável importante na tomada de decisão do cliente. Experiências de compras. Cada experiência de compra de um produto verde terá um aprendizado que ficará registrado na memória e influenciará as emoções e refletirá nas atitudes ambientais, nas outras atitudes. Você pode ter uma empresa sustentável, o cliente compra um produto ou um serviço dessa empresa, porém o produto não satisfaz as expectativas do cliente, pode ter algum problema de funcionalidade. Você comprou um ar-condicionado pensando em economizar aí na energia, um ar-condicionado, uma central de ar inverter, que é uma central mais eficiente, um modelo mais eficiente, porém o produto não funcionou. Aí você reclamou, foi lá no site do Reclame Aqui, por mais que a empresa seja ambientalmente correta, como o ar-condicionado não funcionou, você adquiriu uma aprendizagem e uma memória negativa dessa empresa, que provavelmente você nunca mais vai comprar novamente produtos dela. Fatores situacionais. São situações imprevisíveis que influenciam no comportamento do cliente no momento da compra. Então, voltando ao exemplo do cliente sustentável que trabalha com relatório. Ele precisa terminar o relatório com urgência.
e, de repente, falta papel. Ele precisa terminar e imprimir esse relatório. Então, ele está com muita pressa, ele praticamente vai ser obrigado a comprar do local mais próximo, independente de ser sustentável ou não, independente do preço, afinal, ele está precisando de uma urgência. É uma situação imprevisível, ou teoricamente imprevisível. Ele poderia ter planejado um estoque de papel, mas se faltou e ele está precisando com urgência, ele não vai pensar nos atributos, ou o mais importante, a necessidade mais importante para aquele cliente no momento é o tempo. Diferente dele planejar uma compra, aí sim que ele poderia optar pelo papel sustentável. Por fim, os estímulos de marketing. Nos exemplos anteriores, o cliente foi considerado como uma pessoa ambientalmente racional. É conhecido no marketing, no entanto, que as principais decisões do cliente são emocionais. Sempre vai ter um pouco de racionalismo, mas a emoção tende sim a predominar, dependendo do cliente, mas a emoção ele é um fator importante no processo de decisão, no comportamento dos clientes. Desta forma, as emoções ambientais competem com outras emoções. Um produto convencional pode ter um designer mais atrativo, ou ser de uma marca mais conhecida. Então, ele vai competir, essa emoção aí do design da marca vai competir com a emoção ambiental. Produtos verdes possuem suas próprias estratégias de marketing ambiental, que será o tema da próxima aula. Então, as referências dessa aula o livro, basicamente o livro do Ricardo Alves, Administração Verde.